uma coisa que a gente costumeiramente não sabe. Quando a gente fala de Idade Média, a maioria de nós ouve uma história do tipo assim, então, na época da Idade das Trevas. E isso faz a gente perder de vista o cuidado de Deus durante esse período. E como a igreja de Deus foi preservada e mantida nesse período. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinham pessoas que realmente estavam muito distantes da verdade de Deus, e é por isso que a reforma acontece, mas tinham pessoas que estavam mais próximas daquilo que os próprios reformadores defendiam. Inclusive, eles usavam essas pessoas para mostrar continuidade. Então, quando eu falo isso acerca da Idade Média, para mudar um pouco o nosso conceito antiquado e meio soberbo de quem é moderno e não está mais na Idade das Trevas, aí a gente precisa distinguir como é que os homens enxergavam a questão da tradição. Isto é, como é que os homens da Idade Média viam o peso da tradição na questão da vida da igreja. E um historiador muito bom chamado Heiko Oberman, um holandês, ele fez um estudo excelente em que ele mostra que haviam dois tipos de tendências, o que ele chama de tradição 1 e tradição 2. A tradição 1, que é um termo que ele cunha, ele diz assim, eram aqueles que valorizavam a interpretação das escrituras feita pela comunidade da fé. Então, quando você vai ler as escrituras, você precisa ter o auxílio de gente da igreja. Então você olha o que o fulano disse, o Beltrano disse, e vai olhando para personagens da história. Você tem que valorizar porque eles são parceiros de diálogo, vamos dizer assim, na sua busca por entendimento da Bíblia Sagrada. Mas havia uma segunda tradição. A tradição 2, conforme cunhado pelo Oberman, é ver a tradição como uma fonte distinta de revelação. Tem a Bíblia, mas tem partes, eles alegavam, que a Bíblia é silente, ela não fala nada. Então você precisa de alguma outra coisa para poder completar. Então quando a Bíblia não diz, como é que você sabe? A tradição está aqui para reparar, para completar. Era assim que era defendida a importância e a necessidade da tradição. Por que essa distinção é valiosíssima? Porque, diferente do que alguns pensam, a reforma não era contrária a todo tipo de tradição. Não vamos romper com tradição pelo prazer de romper com tradição. Na verdade, os reformadores só se opunham à tradição 2. Nós não vamos ver os reformadores se opondo a conversar com a comunidade da fé e dialogar com a história para aprender verdades bíblicas. O que eles estavam confrontando era a fonte distinta de revelação. Era aquilo que alegavam, complementava as escrituras, mas na prática acabava sobrepondo as escrituras. É isso que eles combatem. E é importante que a gente tenha esse equilíbrio para que a gente não veja a reforma como começando alguma coisa do zero. Esse entendimento é muito ruim. Todas as vezes que a gente entende a reforma como sendo um início do zero, primeiro, a gente cria descontinuidade na história da igreja. Isso é péssimo. Tá? Como se a igreja tivesse nascido lá. E a segunda coisa é que a gente não entende o termo. O termo é reforma. Não é início. É reforma. É reparo do que já existe. Essa era a proposta. E virou assim porque era um entendimento de que a igreja precisava ser de fato reformada. A Vulgata Latina, que foi a tradução de Jerônimo da escritura para o latim, que era a língua do Império Romano lá atrás, na patrística, isso já deve ter sido coberto aí no primeiro módulo do curso de História da Igreja. A Vulgata virou o texto oficial da igreja. Durante toda a Idade Média, a Vulgata era o texto que todo mundo lia. Então você fazia exegese não do grego, do hebraico, você fazia exegese do latim, por assim dizer, porque era considerada uma tradução oficial e sacrossanta, ok? Qualquer tradução esboçada na Idade Média foi feita a partir da Vulgata. Essa é uma outra coisa que a gente sabe pouco também. Frequentemente a gente ouve falar, e não é errado, que a reforma foi muito voltada para traduzir a escritura para a língua do povo. Isso é verdade. Mas não é verdade que foi a primeira vez que fizeram isso. No decorrer da Idade Média, havia quem havia tentado traduzir textos para a língua do povo. No entanto, o que a reforma vai fazer, que é inovador, é não mais traduzir a partir da Vulgata de Jerônimo.